Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Antes de tudo, eu gostaria de te convidar a curtir, comentar e compartilhar. Se você está aqui pela primeira vez, gente, aqui é uma rede onde a gente coloca a entrevista com as pessoas daqui da igreja. E, gente, tem edificado muitas vidas. Mas antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, dá 5 estrelas e bem-vindo à Centralcast. Fala pessoal, estamos aqui, gente, com uma entrevistada ilustre, com você, gente, Viviane, gente, nossa tia aqui. Fala aí, Viviane. Ai, gente. Que honra. Tô muito feliz mesmo, quero agradecer. E que seja, né, um momento de edificação na vida de pessoas. Eu tava conversando aqui com ele agora há pouco, que nós estamos vivendo um tempo assim tão diferente, né? E às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, me ajuda aí. Mas que seja verdadeiramente um momento onde a gente possa crescer, né, de coisas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de pessoas que estão aqui, né, em volta no trabalho da igreja, e que possa atingir muitas pessoas. Sabe o que eu fico pensando às vezes, eu acho que é engraçado? Que a gente demora assim, a ter noção das coisas, né? Que hoje a internet está tão rápida. Você imagina que a gente vai... Que eu penso assim, né? Eu vou passar aqui, né? De repente alguma pessoa vai ver por aqui. Mas, de repente, uma pessoa lá, sei lá, no outro lado do mundo vai estar assistindo. Né? E vai alcançar uma mensagem, vai alcançar. Eu fico, meu Jesus. Não, uma das coisas que me deixa mais assim, pensativo é que eu fico pensando, gente, imagina, tipo, daqui a 30 anos... Tipo, o João pega lá esse vídeo do nada, assim. Do nada. Pra mãe falando. Eu fico pensando nisso também. Tipo, é uma caixa do tempo que a gente tá fazendo. Verdade. E daqui a um tempo, tipo, vai continuar aí. Vai continuar nas redes sociais. E sempre vai estar. Isso é uma doideira. Mas, enfim, Vivi, como é que foi a sua conversão? Como é que você aceitou Jesus e entrou nesse caminho do evangelho? Então... Eu aceitei Jesus, poucas pessoas sabem disso, eu aceitei Jesus com 17 anos. E eu não vim de um lar cristão, né? Meus pais não são evangélicos e tal. E eu falo sempre que o quanto a influência das pessoas fazem diferença nas nossas vidas. Foi através de uma amiga da minha mãe. Ela sempre falava para mim, vamos na igreja, tem culto quinta, tem culto domingo e tal. E eu ia. E eu fui em 2 cultos, 3 cultos no máximo. E eu me apaixonei por Jesus. Eu falo que assim, o meu primeiro amor que eu vivi com Jesus, eu vivi naquela época, com 17 anos. Só que eu não tive apoio, não tive base, não tive, né, aquela coisa assim, não tive aquele referencial e nem incentivo da parte daquelas pessoas que mais me cercavam ali. E eu fiquei bem, né, desmotivada, porque as coisas iam acontecendo, né? No mundo espiritual você vai passando por provas, por batalhas, né? E você não tem aquela coisa assim, né, às vezes dentro de casa, de apoiar, falar, não, é assim mesmo, né? E na igreja que eu fui, era uma igreja muito tradicional. Só tinha gente casado, né? Meia idade, eu com 17 anos eu olhava para todo mundo assim, e os jovens, né, era aqueles jovens, né, super fechadões, então eu fui indo, desanimei. E onde que era, Vivi? Era em Nilópolis. Nilópolis, na Terceira Presbiteriana. Caramba! Um beijo pro pessoal de Nilópolis, Elana. Caramba! Eu sou de lá, né? Você é nascida e criada lá? Nascida e criada lá. E como é que você veio pra Conceição, Vivi? Então, Eliel, gente, foi Deus, sabe? Um dia... Porque assim, apesar de eu não estar, né, congregando numa igreja, sendo pertencente de uma igreja, o meu relacionamento com Deus, né, e para mim, assim, eu falo muito de Deus nesse primeiro momento, porque depois eu fui conhecer Jesus. Aqui que, né, minha história com Jesus foi se estreitando de lá. Mas eu nunca me senti longe de Deus. E Deus sempre me direcionava para as coisas da minha vida, né? E aí um dia eu estava passando por um processo e eu falei assim, Deus, daqui para frente eu não quero mais lutar eu. Agora quem vai tomar as rédeas da minha vida vai ser o Senhor. E aí o Senhor foi falar assim para mim, então deixa comigo que eu vou preparar alguma coisa. E nesse processo que eu estava passando, hoje eu olho e falo assim, gente, é um apagão que deu na minha mente. Assim, eu não me lembro como... Porque eu vim para cá para trabalhar. Sim. Eu não vim para cá para morar, né, para final de semana, como as pessoas vêm. E eu fiz uma inscrição no concurso e passei. Caraca! E eu falei, então tá, né? Eu falei que era com o Senhor, então vamos embora. E vim.
né? E tô aqui até o dia de hoje, glória a Deus. E, Vivi, como é que foi, assim, sair lá de Nino Lopes, vir pra cá, você já tava casada? Como é que era isso? Já. Eu tava... Em 2012, eu passei por um processo de depressão muito grande, né? E aonde eu falo, né, que assim... Eu cheguei ao cúmulo, né, que geralmente a depressão leva, né, que é você desistir da sua vida, desistir das suas coisas, seus projetos, seus planos. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais, né, para mim já Deus já estava né, disposta até em relação ao meu relacionamento mesmo. E poucas pessoas sabem disso. Ele responsabilidade. Poucas pessoas sabem. Na minha família, por exemplo, acho que uma ou duas deve saber desse processo que eu passei, mas assim, hoje isso para mim já é bem resolvido, não tem problema nenhum de falar. Mas eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não queria ter aquela reincidência de toda vez, né, me machucar, eu não queria chegar nesse ponto. Né? E eu falava assim, ou vai ou não vai. Uma vez eu estava em casa, né, tentei, né, me jogar da janela da casa onde eu moro. Caramba, Vivi. E aí, novamente, eu assim, dei esse apagão. Falei, gente, né? E quando eu volto, assim, eu tava ajoelhada no chão da minha sala. E tem um louvor da Nívia Soares, que é Me Derramar. Toda vez que eu ouço esse louvor, né? Que eu vejo a mão do Senhor na minha vida, sabe? De onde o Senhor me tirou e tudo que Ele fez, tal. E aí, nesse meio tempo também, quando eu passei por esse processo de vir para cá, eu não me lembro. Se você me perguntar assim, como é que foi sua prova? Não lembro nem o que caiu, né? Mas aconteceu, né? Vim para cá, fui aprovada. E de ser aprovada até vir para cá, efetivamente, demorou 1 ano. E nesse ano eu engravidei do João. Caraca. Então, eu não vim só, né, para cá. E hoje eu olho e falo assim, foi Deus, porque a minha casa é uma casa nova. Quem queria uma casa nova, né? Eu estava, né, com um filhinho pequeno. Eu poderia até falar assim, não quero não. Eu vou viver isso lá nessa terra que eu não conheço ninguém. Mas o Senhor sempre trazia a minha memória, que Ele falava assim, você falou que eu ia tomar o governo da sua vida agora. Então, agora é você e você. E eu vim, peguei minhas roupas, não trouxe nada. Eu não trouxe uma geladeira, não trouxe um fogão, não trouxe um sofá, não trouxe nada e vim. E começou do zero. Eu, o João e a minha mãe na época. Sim. O Anderson estava trabalhando ainda no Rio, né? Porque foi muito de sopetão. E eu vim ali, com 9 meses de gestação. Caraca. Eu vim, trabalhei um dia e entrei de licença no outro, né? Porque eu não podia ficar aqui, que eu não conhecia nada. Aí o meu médico falou assim, eu só vou te liberar para você ir lá, assumir, e depois você volta. Aí passei aquele tempo de licença maternidade, né? E depois eu voltei. Aí, né, enfim. O Anderson ficou um tempo lá. Sim. E depois não aguentou, veio todo mundo pra cá de Malicuia. Mas assim, aqui nós começamos do zero. Caramba, eu não sabia não. Do zero. É engraçado, gente, eu sempre falo isso no podcast com a Adriele, eu falei isso. Porque tem gente que tu olha e pensa, sempre foi daqui. Tipo, nasceu aqui em Conceição, pior que não. E eu vivi, e nesse tempo, qual foi a maior dificuldade, assim, pra você? Como é que você chegou na apostólica? Então, dificuldade é você estar sozinho, né? E assim, a gente não tinha ninguém. E nós íamos pro Rio, final de semana sim, final de semana não. Pra ficar com a família lá? Depois, sim. Né? Porque, né? Não foi dá. Muita mudança, né? Mas aí, olha como é que você falou esse negócio, né? Às vezes a gente olha e acha que a pessoa é daqui. Eu achava que Conceição de Jacareí acabava ali na Rua Z. Eu ouvia... Quem trabalha fora, é uma criança pequena, tem que fazer as coisas à noite. Eu ouvia sempre os louvores tocando, que eu fui morar ali na Avenida do Severino, ali na Rua Z, logo no início, né? E aí eu ouvia os louvores, eu falava, gente, que coisa, sabe? Era uma coisa diferente. E aí o Anderson veio, né, depois, ficou sem trabalhar e conseguiu uma vaga ali no mercado. E, novamente, né, como as influências, né, mudam, né, tem a oportunidade, né, de mudar a trajetória de algumas pessoas, quando são boas, quando são ruins também, mas naquele momento, o seu irmão e os meninos que trabalhavam no mercado com o Anderson falaram, vai lá assistir um culto, vai lá assistir. E aí nós viemos. O Anderson chegou e falou, vamos lá na igreja. Eu falei, vamos embora, né? Aí ele veio, no primeiro dia que nós viemos, ele se reconciliou com Jesus, que o Anderson também é de muito tempo, né? Antes era... Cria meu chão de igreja. Antes era aquele, né, que não nasceu na igreja, mas ele viu um processo de igreja nascer. Antes deu muito suor ali na igreja onde ele participava, mas também parou, né, a caminhada dele aqui.
ele se reconciliou com Jesus. E aí eu passei aquela semana... E quando eu entrei aqui, olha só que engraçado. Quando eu entrei aqui, já estava no momento do louvor. Eu olhei e falei assim, gente, não é possível que esse é o lugar que toca o louvor quando eu estou estendendo roupa, quando me traz coisas assim, memórias assim, do Senhor. E era o lugar. E eu falei, gente, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Mas não aceitei Jesus, não me reconciliei com Jesus e tal. Quando foi no outro culto, eu vim, sentei na galeria, eu falei, Jesus, hoje eu vou... Não quero nem saber o que vai acontecer, mas hoje, na hora que falar... Que vier que o pregador fazer o apelo, eu vou me jogar e vou falar. E eu não esqueço disso, foi o pastor Fábio. Ele trouxe uma mensagem que nem assim, não foi nem pela questão da mensagem, não desmerecendo a mensagem. Sim. Mas foi por aquele momento, aquela necessidade, sabe, que o meu coração estava de estar novamente seguindo, né, no caminho do Senhor. E para a glória de Deus, né, eu tô aí, isso foi em 2014, 9 anos, né? E glória a Deus por isso. E Vivi, quando você chegou aqui na igreja, você já queria trabalhar com crianças? Como é que foi isso tudo? Não. Porque no meu primeiro processo, lá, quando eu aceitei Jesus, eu não sabia muitas coisas, né? Eu não... Muito mal, né? Era liturgia só, era palavra de culto, eu não tive direcionamento. Esses dias mesmo eu estava falando com antes, eu não tive direcionamento de dízimo, não tive direcionamento de palavra mesmo, sabe? Foi muito rápido para mim. E aí eu cheguei aqui, falei, chegou uma hora que eu comecei a observar, né, como que as pessoas, né, eu via que tinha pessoas que faziam determinadas coisas, tinha pessoas que ficavam na porta e tal, e eu falei assim, tá, e agora, eu depois de um ano e meio mais ou menos, eu falei, eu acho que eu tenho que tomar uma tenência na minha vida, acho que eu tenho que procurar alguma coisa para fazer aqui, porque eu acho que não dá pra gente ficar no banco, não. E aí eu me levantei do banco. O pessoal que é mais próximo fala, eu falo para essas pessoas, depois que a gente levanta do banco, acabou. Não quer trabalhar, não levanta. Não, tô brincando, tem que levantar assim, né? Nós fomos chamados, né, para viver em movimento na obra do Senhor. E aí, a Ritinha, lembra da Ritinha? Lembro. Na época, a Ritinha era líder. E a Ritinha, só ela e uma pessoa, se eu não me engano, acho que era a Fernanda. E elas me convidaram. Eu falei, vamos embora, gente, vamos lá. E aí eu vim, né? Caramba, muito da tempo, época da gente. Ritinha. Caraca, eu lembro, nessa época ainda tinha a EBD, e a EBD é aquele formato de ir lá pra frente, aí falar o que aprendeu, aí chamava todos os grupos, tipo jovem, crianças, palavras doces como mel. Aí caramba, Vivi, tu viu muita coisa então aqui. Sou bem E como é que foi ver essas mudanças da igreja? Olha, Eliel, foi o que eu assim, falei com você, é estranho, sabe? É estranho. Porque assim, pra mim também foi uma mudança muito grande. Já fui professora também de todos os tipos. Já fui aquela professora que chegava aqui, dá a folha, vamos lá, gente. Não sei o que, Jesus, canta uma musiquinha. Já fui essa professora. Mas eu passei por muitas lideranças e assim, hoje eu não preciso, né? Pela pessoa da nossa pastora, puxar saco, nem falar nada. Mas a Aline trouxe uma visão um formato muito novo pra gente. E que, ao mesmo tempo que mudou a gente, mudou o Ministério Infantil na igreja. Por exemplo, eu não tinha esse conhecimento de criança tinha vida espiritual. Né? A criança estava ali, vamos, gente, ninguém vai atrapalhar o culto hoje, vamos ficar lá com a tia. Né? Só para entreter. Exatamente. Não, vamos lá. E ficava com as crianças aqui, né? Era aquela coisa, porque às vezes as crianças estavam, né, agitadas, né, e tal. E aí, com esse novo formato, a gente começou a estudar mais, começou a se aprofundar mais. E começamos verdadeiramente a entender o que era o trabalho no Ministério Infantil dentro da igreja, né? E aí, uma vez, um culto, um irmão falou assim, você já ganhou... Tá dando aquele sabão, né? Na hora do irmão. Você já ganhou quantas aulas faz Jesus? Lá no contexto lá da pregação dele. Aí eu fiquei olhando assim, ele falou, você já ganhou pelo menos uma criança, uma pessoa na fila do banco? E aí me deu um estalo, eu falei assim, gente, eu trabalho com criança e eu nunca perguntei a uma criança se ela queria aceitar Jesus. Que doideira, né? E aí eu comecei... Sabe, você tem aquela coisa assim, me deu aquele estalo e, né, a gente sempre estudando, se aprofundando e tal. E aí eu comecei eu mesmo me cobrar sobre isso. Algumas coisas que eu precisava mudar, algumas coisas que eu precisava rever, que eu precisava estudar mais, né, para ter essa abordagem com as crianças. E aí hoje, né, eu olho assim, teve um dia que vieram mais de 30 crianças.
Caraca. E eu falei, Jesus, me ajuda aí, Jesus. Foi tenso. Mas foi um dia que o Senhor falou assim, profundamente comigo. Ele sempre fala, né? Nas aulas, eu fico ali, enfim, são tantas coisas que acontecem ali naquela sala. Isso na sua turma, né? Na minha turma. 30 numa turma. Na minha turma, na outra 20 e tanto. Meu Deus. Na outra 18. É só assim que o negócio fervilha aqui em cima. E aí o Senhor falou assim, tá vendo o direcionamento de trabalho? Tá vendo quantas vidas vocês estão atingindo? Né? Vocês estão sendo canal na vida de tantas crianças. E aí você olha uma criança que você... aceitou Jesus. Daqui a pouco, no domingo seguinte, a criança vem. Daqui a pouco, no outro domingo, você procura saber mais daquela criança. A criança vem sozinha, não vem com os pais. Sabe? E aí não é aquele negocinho, ela vem porque ela achou alguma coisa aqui. Não, ela achou Jesus. Ela foi alcançada por Jesus verdadeiramente, sabe? E aí me dá esses estalos assim, eu falo, Senhor, aonde que eu estou? Porque eu vivi nessa trajetória de mudança, né, como professora. E, né, são muitas coisas, Eliel, que o Senhor tem feito aqui em cima, sabe? Tem crianças que a gente vê a necessidade de estar com as suas famílias, crianças que olham para você e sentem a confiança de repente, relatar uma questão de abuso. Né? Então, não é um trabalho assim né, aquele trabalho de entretenimento. Não acabou. Não tem mais isso aqui. Caramba, Vivi. Isso é muito legal, gente. E, Vivi, agora na posição de liderança, como é que é, assim, pra você olhar essa situação toda? Enfim. É você, a Aline e o Ralph, né? E a Aline Ceia. Nós somos uma liderança de 4 pessoas. Né? Sim. E olha como né, o Senhor é muito bom, assim, porque às vezes a tomada de decisão é difícil, né? E a gente fica ali e são muitas vidas, né? Então eu vejo que um acaba completando o outro. Não precisa ninguém ficar nas costas do outro, não precisa ninguém falar, não. Os 4 se fecham ali em relação às tomadas de decisões. E lógico que somos pessoas diferentes. Às vezes eu vou olhar no ponto de vista e não vou, né? Não vou aceitar, não vou concordar, mas assim, conforme o tempo vai passando, a gente tem a oportunidade de ver, não, realmente esse foi o melhor caminho, não, essa estratégia aqui, vamos mudar de estratégia, né? E eu acho que é bem positivo para o Ministério Infantil. Eu vejo o crescimento do Ministério Infantil. Cresceram também as demandas de problemas, sim, né? Não vamos negar, né? Mas tem sido uma bênção, assim, como para mim, uma experiência pessoal, para mim, né? Olho e falo, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse ministério, obrigado por essa liderança, obrigado pelo apoio que nós temos, né? Essa estrutura que nós temos. Porque você abraçar crianças, muitas com vulnerabilidade social, crianças com problemas, crianças com N questões. E essas crianças vêm. Algo diferente acontece nesse lugar, Eliel. E assim, eu sou muito grata a Deus por esse trabalho. Acho que se não tivesse, se uma pessoa, um professor, um auxiliar, o pessoal da cozinha, é uma estrutura muito grande. Sim. E é uma responsabilidade muito grande você estar ali, né? Trabalhando para que, né, dê tudo certo. Porque são vidas envolvidas. Eu acho que se chegar o dia, né, glória a Deus, isso nunca aconteceu. E acho que a gente, né, dá o sangue para não acontecer. Mas chegar o dia de a gente falar assim, para as crianças, não vou nem falar para os pais, para as crianças, falar assim, hoje a gente não vai poder ter aula. É capaz deles dar uma coça na gente, porque eles vêm ali religiosamente. Sim. E é uma coisa muito bonita. Ô, Vivi, tu acha que mudou, assim, a forma de você ser professora? Sim. De uma situação... Eu acho que um amaranhado de coisas que acabam se transformando também. Sim, sim. E o que tu vê, assim, de mudança como professora, assim, numa escola que não é laico, né? O Estado é laico. Como é que foi isso? Eu tenho hoje eu tenho uma visão, né, da criança. Porque a gente trabalha muito, assim, às vezes já está até mecanizado, né? A gente tem a tendência a generalizar, por mais que a escola tente olhar as particularidades, na hora ali do, né, vambora, você tem, porque você tem tempo, você tem horário, você tem rotina, você tem um monte de coisa para você resolver. E eu trabalho com educação infantil, né? E eu tenho um aluno em especial que é um aluno, sabe, aquele aluno terrível, né? Que é aquele aluno, né? E aí, um dia, uma pessoa que veio trabalhar com a gente, também cristã, ela começou, me chamou no canto, né? Começou a falar, vamos orar?
sabe? Ela dentro... E eu falei assim, vamos orar. Já que chamou. E ela é muito engraçada. Ela é uma pessoa muito engraçada. Ela, vamos ungir os umbrais e tal, porque aqui vai só reinar a presença do Senhor. E eu comecei eu e ela começamos a orar, e o ambiente mudou. Você vê assim, que você consegue até olhar para a criança com um outro olhar. Você entender que ali, de repente, é uma criança que está passando por problemas, tem todo um contexto ali por trás, e às vezes você ali naquela correria de vamos embora, vamos fazer. Você não tem, né, como estabelecer aquele olhar. E aí, hoje eu vejo esse meu aluno, às vezes ele tira foto comigo e fica do meu lado e me dá uma florzinha. Eu falo, Jesus, obrigado. Mas assim, né, é algo que eu acredito. Que eu, Viviane, eu não tenho como... aqui eu vou ser uma coisa, lá eu vou ser outra. Não tenho como, né? Então, eu tenho sempre que estar vivendo o que o Evangelho me fala, principalmente na minha casa, né, no meu ambiente de trabalho, porque às vezes é complicado mesmo. E tu falou sobre, a gente tratou agora de crianças em geral, e qual assim, é o maior problema que tu vê na geração de novas crianças agora? Eliel, eu vou te falar, nas crianças em si, eu não vejo que a causa está nas crianças, eu vejo que as crianças são só as vítimas, sabe? Eu vejo muitas das vezes esses problemas vindo dos pais. Sabe? Eu já sou uma senhora de 40 anos, né? Dá licença aí, gente, não parece. Tem até uma aluna minha que já falou assim, tia, você tem 12 anos, né? Eu olhei e falei, com certeza, deu 12 anos. Mas eu fico olhando tanto aqui quanto lá, as crianças estão muito com essa carência, sabe? De estarem perto. Porque tá todo mundo na mesma casa, tá todo mundo no mesmo ambiente, mas assim, às vezes quando a criança quer estar ali querendo uma atenção, ela tem que disputar com uma tela, ela tem que disputar com um trabalho, ela tem que disputar com uma outra coisa, e as crianças estão sentindo isso. Às vezes eu olho assim, as gerações da minha para o meu filho, do meu filho para o meu outro filho e do Heitor para essa nova que está vindo, tem muitos buracos aí que, infelizmente, a sociedade não vai abarcar, assim, né? Conseguir solucionar. E vai colher esse resultado mais à frente. Nossa, eu tava vendo uma pesquisa, assim, não tem muito a ver com criança, não, mas vai ter a ver com contexto, que tava mostrando que até, como o mundo tá tão ansioso, tudo que a gente coloca no nosso dia a dia é para deixar as coisas menos ansiosas. Eu tava vendo até uma matéria dizendo sobre os designs minimalistas, tipo, deixar pouca coisa no quarto, pintar de uma cor só, deixar poucos objetos. Tudo que a gente faz é para trazer menos ansiedade, porque tudo já está ansioso. Exatamente. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Exatamente. Tipo, deixa de lado, deixa para lá, usa esse pensamento, tudo é muita ansiedade, então eu preciso de um escape. E na maioria das vezes é deixar os filhos de lado. E o que tu acha que os pais precisam melhorar, Vivi? Olha, Léo, eu acho que ter... primeiramente, o olhar, sabe? Olhar e se conscientizar. Eu fico muito triste quando, às vezes, já aconteceu diversas vezes, assim, né? De ter uma situação onde uma criança precisava de um socorro, né? E em algum momento você vê, sabe? Aquela coisa assim, depois eu vou pegar, sabe? Isso me corta muito, né? E enquanto mãe, né, enquanto ser humano, né, eu tô vendo que uma criança tá ali precisando, né, e às vezes você, né, por N questões, eu sei que há situações, não tô aqui para julgar, mas assim, às vezes você vê que há, sabe, esse distanciamento, assim, de querer saber o que é, correr atrás, enfim. Eu acho que o ser humano, quando a palavra fala que o amor se esfriaria, a gente já tá muito bem avançado nesse tempo, sabe? Eu, às vezes, ali, sabe, no chão ali mesmo da educação, porque a educação infantil, principalmente, bebês, crianças pequenas, né? E você vê algumas coisas assim que você falaria, um bebezinho, mas outras pessoas falam assim, ele sabe, deixa, isso é mãe, isso é birra, e nem sempre é. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade. Assim, o que mais me choca é que muitas das vezes vem da família. Infelizmente, a falta de olhar mesmo é um negócio... É engraçado que, assim, eu conheço várias famílias e teve até uma pessoa que conversou comigo esses dias que estava falando que um parente dela estava desconfiando que o filho tinha algum grau de autismo.
Aí essa parente foi conversar com o marido dela e tal. Aí, gente, causou uma discussão, uma briga, e tipo assim, o problema da criança, o problema não, assim, tentar ajudar a criança não foi solucionado. Só criou mais coisas numa coisa que poderia ser resolvida mais fácil. Como é que tu, assim, pode ajudar os pais nessa situação, Vivi? Então, Eliel, eu falo sempre que, assim, você morar na sua casa com seu pai, né, com a Aline e com o Lucas, vocês acabam se conhecendo. E é impossível um pai e uma mãe não ver e não reconhecer alguma coisa. Mas, às vezes, Eliel, as pessoas estão tão preocupadas, sabe, com a opinião dos outros, com medo, né? Falar autismo já dá todo, né? A perna treme e tal. Gente, eu acho que ainda há, né, a falta de esclarecimento e ainda há a acessibilidade a esse conhecimento, né? E aí cria todo um mito, né? Uma coisa assim de, é um bicho de 7 cabeças, e às vezes não. Eu peguei um aluno, logo depois da pandemia, que ele era um autista grau 2. Só que ele, desde muito pequeno, ele fazia terapia, fazia todos os acompanhamentos. Então, assim, ele era comportamental, né? Ele tinha lá, ficava, né, na dele. Quando ele queria alguma coisa de mim, ele me cutucava, né? Mas, assim, fluiu. Por quê? Porque a mãe, desde muito cedo, correu atrás, viu que aquilo ali não era uma limitação para ele. E, às vezes, as pessoas têm essa limitação, esse medo de como vão ser julgados. Por outro lado também, isso a gente não pode negar que não existe. Ainda há, sabe, um preconceito muito grande, não só contra o autista, né? Em relação ao autista. Mas há essa questão, sim, né? Mas aqui nós temos uma criança que é um fofinho, né? E ele é daqui do maternal. E esses dias ele ficou até o final. E foi, sabe, quando a Mari falou que ele ficou até o final... Aquilo ali me deu... Eu comecei a procurar. Falei, não, vamos procurar recurso. Vamos procurar pote de calma. Vamos procurar alguma coisa que estimule ele a ficar na sala. E aí eu fiquei olhando assim e falei, gente, é um esforço, sabe? Você às vezes se esforçar para ajudar, né? Isso que as pessoas vão julgar, mas o foco precisa ser a criança, que às vezes é muito simples, sabe? Não muito simples, vai ser um passo demais, mas vai ser simples de procurar ajuda, de falar, de procurar, né, um recurso para realmente alcançar essas crianças. E eu percebo, assim, logo de cara, quando a criança não é abraçada, né, nessa questão de tem um grau, transtorno, né? E é aceita daquela que não. Né? Eu tenho um aluno que é um amor de criança. O autismo dele deve ser bem leve, mas a família não aceita. E aí, né, e agora, ultimamente, ele está com a gente desde muito pequenininho. E, ultimamente, ele está tendo crise, né? Crise que se joga na parede. A televisão, o estímulo da televisão começa a incomodar muito, assim, e corta a gente. Mas a família continua ainda nesse bloqueio. E aí, eu acho que, assim, né, graças a Deus, hoje a gente já está conseguindo direcionar um pouco mais. Porque a gente não pode parar e falar assim, porque os outros... Deixa os outros falar. Os outros vão falar, a gente tendo ou não. Até as pessoas vão olhar para mim e vão falar, essa garota é meio vai esquisita, inventar, né? E o foco, principalmente, é essa criança. Que pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada, pode ser, né, dar aí um resultado muito maior, né? Pode despontar aí para coisas lindas que a gente não sabe. E, às vezes, por causa de um preconceito ou aceitação, a gente mata aquela criança de crescer. E tu falou sobre vida espiritual. Como é que você olha, assim, a vida espiritual de uma criança? Eu acho, Leão, eu tô achando, tá, que são potências que a gente, às vezes, a gente não desperta, né? Eu fico vendo aqui umas crianças que, não que eu estou prevendo o futuro agora, lógico que não, mas eu olho e falo assim, essa criança aí tem, sabe? Essa criança aí, né? E eu falo sempre com eles aqui, falo, gente, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, a gente precisa orar, a gente precisa buscar mais, a gente precisa ter uma vida como cristão. A gente precisa olhar para Jesus e ver que Ele é o nosso foco. E aí eu vejo, né, nós temos assim essa proximidade com algumas crianças, né, nossos filhos, né, ali. Sim.
E aí eu fico vendo, assim, às vezes as crianças falam assim, tia, eu tô orando pelo meu avô, sabe? Eu tô orando pelo meu avô. Ah, tia, acordei de madrugada e tô orando, sabe? E aí eu fico olhando assim, eu falo, Senhor, obrigado, né? Porque eles precisam entender, né? Que aqui não é como na escola, aqui há um diferencial, aqui tem a ilustre presença do Senhor, né? E assim, eu fico muito encantada com essas coisas. E aí, esses dias, eu estava lá em casa, né? E aí o João estava com a Bíblia dele. Não, minto. Ele estava arrumando a bolsa dele. Eu falei assim, tá, deixa essa bolsa aí, né, João? Que eu vou olhar o que tem aí dentro, né? Se tem, né, as coisas tudo direitinho e tal. Aí eu vi a Bíblia dele. Aí eu falei, esse menino tá andando com essa Bíblia? Mas, enfim, deixei. Aí no caminho eu falei assim, meu filho, você tá levando a Bíblia? Aí ele falou assim, toma, eu tô fazendo um devocional. Caramba! Eu falei, o que é devocional, João? Ele falou assim, lê a Bíblia todo dia, você não fala que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Então ele associou e assim, nesse momento... Eu acho legal quando eles têm, sabe, essa proximidade. Acho muito legal quando eles chegam aqui e falam assim, tia, eu tô bem lendo Mateus. Tia, sabe? E uma coisa também que eu acho muito legal, Léo, é que ali na sala tem umas bíblias só com o Novo Testamento, né? E às vezes, eu sempre ria muito com o Antes, né? O Antes gosta de ficar enchendo a minha paciência. Ele, quando eu falo assim, abre a Bíblia e tal livro. Aí eu... Né, fica aquela varreção de folha, né? A gente fica perdido, vai no índice e tal. E aí eu comecei a falar com eles assim, gente, na Bíblia tem 2 livros, né? E esse vai falar sobre e esse vai falar sobre isso. E aí eles ficam, e Jesus? Cadê Jesus? Eu falei, gente, a Bíblia toda fala de Jesus, né? E eu acho bem legal isso deles, sabe? Então, quando eles estão lá embaixo, às vezes assim, no culto, né? Eles... sempre ficam atrás de mim, né? Eu corro a igreja toda, quando eu olho, tem 2, 3 atrás de mim. Aí eu falo, cadê a Bíblia? Pega a Bíblia. Aí quando fala, né, procuro... Ah, tia, eu já achei. Eu falei, glória a Deus, né? E assim, você vê que eles têm essa intimidade com a palavra, gostar de andar. Eu sempre falo muito, sempre falei até com a pastora Aline. Falei, pastora, eu não acredito que o nosso trabalho possa se desenvolver sem as crianças virem com Bíblia. Sabe, eu acho que eles têm que pegar esse costume, eles têm que pegar essa coisa de, eu tenho que levar a Bíblia. Já tá lá no portão, esqueci minha Bíblia, sabe? E a gente precisa bater isso sempre com eles. E hoje, né, eu vejo assim que eles estão vejo os pequenininhos mesmo com aquela Bíblia ilustrada, e ora. Esses dias, a gente no CTAC de manhã, né? Eu falei assim com a Claudinha, que eu dou aula com ela de manhã. Eu falei, Claudinha, vamos colocar eles para orar. Aí o Caleb foi orar. Aí ele, gente, vamos abaixar nossas cabeças. Aí orou. Aí eu quero orar pela tia Viviane, quero orar pela tia Claudinha, eu quero orar pela tia não sei o quê, quero orar pro meu amigo não sei o quê. E eu achei muito engraçado que você vê, sabe, que eu sei que é difícil, é um trabalho difícil, é um caminho difícil, mas você vê que alguma coisa vem mudando, sabe, na vida dessas crianças. Nossa, e grava mesmo. Eu consigo lembrar, assim, tu falou da Ritinha, eu fico lembrando das aulas dela. Ritinha é uma jovem tia aqui da igreja que faleceu também muito jovem. E eu lembro, assim, das aulas que ela dava. Eu lembro que eu nunca vou esquecer, cara, que eu vivi... Teve uma época que alguém falou sobre blasfêmia. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Vivi. Eu criança, eu lembro, gente. Eu devia ter uns 8, 9 anos, por aí. Falaram que aquele pecado não tinha perdão. Gente, eu já entrei em confusão. Aí me explicaram assim, blasfêmia é você, tipo, xingar o Espírito Santo. Aí na minha cabeça, gente, na hora que falaram isso, eu falei, uma bobeira. Aí eu fiquei, meu Deus, tia, não tem perdão, tia, o inferno. Aí eu falei com a Ritinha, eu lembro até hoje, ela me explicando, e falando, não é bem assim, blasfêmia é isso, isso, isso. Aí eu fico pensando, gente, marca de uma certa forma ou de outra. Vocês estão marcando, assim, uma geração. A gente sempre fala, assim, que nós temos nossas reuniões, né? Que a gente se prepara. O trabalho não dá para ser assim. Depois eu vou te perguntar sobre a estrutura do trabalho. É legal. E aí eu sempre falo muito com eles, né? Eu acho que é porque eu tô nessa área, assim, né, de pedagogia, de escola, de estudo, que eu falo, gente, nós hoje somos referenciais para essas crianças. A gente tem que chegar, sabe, com uma verdade. E ali, Eliel, tu cai ali, qualquer dia desse dá uma chegadinha ali pra tu ver. É só coisa cabeluda que sai ali, sabe?
Eu achei muito engraçado, assim, que teve uma aula que nós falamos sobre tentações, Jesus tentado no deserto. E aí começou, tia, você sabia que eu já vi um anjo, tia? Tia, você já viu que na minha casa eu vi um demônio, tia? Pior que é. E assim, eu falei... E olha, eu vou te falar, essa aula foi tão pesada, foi uma coisa tão forte, que nós precisamos até levantar aí um pessoal de intercessão. Sabe? Porque eu falei, gente... Eu falei pra pastora Lili, o dia que eu tive com ela, eu falei assim, pastora, que sistema aí que a senhora tá arrumando, hein? Ela, tá vindo do Senhor. Eu falei, e tem surtido resultado. Sabe? Que você vê o retorno das crianças, né? E, enfim... Né? Hoje, você perguntou, né? O que eu vejo, assim, com o que eles têm usado, né? Eu vejo que eles têm tido um pouco mais de discernimento das coisas, né? Às vezes eles falam assim, tia, teve uma menina que falou assim, eu uma vez fui num hospital e a minha avó estava deitada, mas a minha avó falou comigo que ela ia partir. E eu falei assim, o que você acha que foi? Que eu gosto muito de perguntar também. Se eles começam a falar, né, eu já vou em cima também. E eles falam, sabe, as coisas. E eles têm em Jesus, sabe, uma proximidade muito grande, sabe? Eu acho que quando Jesus fala assim, deixa vir as minhas crianças, eu acho que, né, Jesus já sabia, sabe, a pureza que eles têm. Né? E eles identificam as pessoas, assim, sabe? E pegar a confiança é um trabalho, Eliel, muito... É um trabalho, não. É um momento muito difícil quando a criança chega, olha para você e fala assim, eu acho que eu vou contar algo que já me aconteceu, sabe? Sabe? E olha em você e tenha confiança para isso. Então, eu falo sempre com o pessoal, eu falo, gente, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, gente. É um trabalho que não é só dar folhinha, é um trabalho que não é só pintar, vamos pintar hoje Jesus subir. Não. É muito maior o que nós estamos fazendo aqui. Ô, Vivi, e sobre a responsabilidade, assim, da vida espiritual, né, das crianças com os pais, como é que você vê essa questão? Léo, muitas vezes nós temos, né, o nosso programa de aula. E eu achei muito engraçado. Engraçado não, né? Me impactou até. Não foi nada engraçado, mas assim, me impactou. Me achei engraçado porque eu não imaginei que seria esse cenário. Foi aí que o Senhor começou a ministrar umas coisas no meu coração. Antigamente, o perfil que nós tínhamos, né, da família na igreja eram os pais trazendo os filhos. Né? Eu acredito que você veio pelo seu pai, sua mãe. Né? E hoje, Léo, você vê... Se você parar ali, você vê muita criança vindo sozinha. Eu tenho uma aluna que ela é desse tamanho assim, ó. E ela vem sozinha. Mora aqui do lado, mas vem sozinha. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, tem alguma coisa acontecendo, sabe? Sabe? E o Senhor começou a ministrar no meu coração que essas crianças são flechas que estão sendo lançadas para atingir as famílias. Eu tive uma criança aqui que ela falou assim, tia... Nós fizemos uma aula da pesca maravilhosa, né? E cada professor, né, se liberou. Vamos fazer! E fizemos cenário, catamos rede, e fizemos não sei o quê. E cada um trabalhou de um jeito. E aí você via, né, que ali no Juniores, por exemplo, quando a Andressa propôs a atividade dela, era de levantar um clamor, um ato profético mesmo, né? E clamando, né? 80% das crianças queriam estar com seus pais. Caraca, Vivi. Sabe? E aí você olha e você vê realmente, sabe, quando a gente estava falando lá atrás da geração, estão ali todos juntos, mas mesmo estando juntos, essa proximidade não é suficiente para, sabe, tampar cada lacuna que essas crianças têm dentro dela. E isso vai crescendo, né? Eu creio também que nos adolescentes também tem muitos problemas com família, né? E se a gente for parar realmente para olhar, eu falo, às vezes eu encontro com a Rosinha aqui, eu falo, Rosinha, tem um caso aqui, sabe? Tem um caso aqui, porque você vê o quanto que as famílias hoje estão sendo um diferencial na vida dessas crianças. Ô, Vivi, e tem uma questão, eu até acho legal te perguntar, você acredita que a criança vem com uma página em branco, ou você já acredita que ela já vem com temperamento, uma personalidade? Como é que você acha isso? Então, Léo, eu acho que hoje as informações estão vindo muito rápido para as crianças, muito. Tipo, pelo meu. Eu tenho um de 3 anos que ele, né, às vezes a gente está vendo assim, vê televisão. Esses dias mesmo, achei muito engraçado, que ele estava sentado na televisão, estava com o controle embaixo do braço.
Eu falei, pra que isso, meu filho? Pra ninguém mudar a televisão. Ele tem 3 anos e lá em casa ninguém senta com o controle debaixo do braço. Mas assim, a gente vê que as informações estão vindo muito cedo, os estímulos estão começando muito rápido, né? E não dá para hoje eu olhar e falar assim, essa criança tá, sabe, aquém do mundo. Não estão mais, sabe? Essa geração é uma geração que tem aí já uma carga não de entendimento, né? Lógico Sim. que eles não conseguem diferenciar o que é o certo e o errado, o que é o bem e o mal, não conseguem. Mas eles não estão assim, sabe, totalmente aquém mesmo. Eu tava vendo um vídeo, achei muito engraçado, que um bebê, toda vez que ligava a tela, né, o bebê ficava quieto, desligava, a criança chorava, se batia. E isso, eu creio que vai contribuindo também, sabe? Eu sei a hora que eu vou fazer uma pirraça, eu sei a hora que eu vou me colocar, e eu acredito que isso vai montando, assim, né? E na vida espiritual, olhando assim para a vida espiritual, hoje eu acho que nós temos um público misto, assim. Mas as crianças sabem quem é Jesus. As crianças sabem o que é inferno. As crianças sabem o que é errado. Elas não entendem muito bem quais são, né, as nomenclaturas, né? Elas colocam tudo dentro de um saco. Mas, assim, infelizmente, eu vejo que Satanás tem usado muito, sabe? Tentado muito contra a inocência das crianças. Sabe? E aí eu olho assim, eu fico... Não só inocência, assim, de cunho sexual, né? Sensualidade, não só nesse lado. Mas na inocência como um todo, sabe? Às vezes eu fico olhando assim, eu já olho assim que, né, é uma geração que a gente precisa realmente investir ferrenhamente, porque... Nossa, isso é muita doideira, porque eu acredito, assim, criança tem mais experiências espirituais do que muitos de nós adultos, até porque são pessoas mais sensíveis. Eu nunca vou esquecer que teve uma vez que a minha avó contava, gente. Nossa, eu tô falando de gente parecida, enfim. Minha avó contava que teve uma vez que o Vitor chegou pra ela, o Vitor criança, aí entregou um negócio lá pra ela, aí ela ficou olhando assim, ela contava sempre esse testemunho. Nossa, o Vitor entregou um negócio, uma palavra, uma revelação lá pra ela, e aquilo impactou a vida dela. E tipo assim, por quê? Porque criança é mais sensível. Você enxerga dessa forma também? Sim, com certeza. Assim, o mundo espiritual, ele é real. Ele acontece, a gente só não vê, mas ele é real. E na maioria das vezes, quem também é mais bombardeado são as crianças. Sim, né? Essa questão que eu estava te falando, né? Essa geração, Eliel, está colhendo um fruto aí de uma irresponsabilidade de ter esse caminho, desse apontamento de caminho. Como eu te falei, você veio para a igreja com os seus pais, né? E muitos, até a sua geração, na minha, né, foram para a igreja, né, nesse sentido, né, nesse segmento aí. Foi com os pais, com os avós, às vezes vinha de família para família. Né? E hoje não. Hoje o retrato que eu vejo assim, num geral, tá? Falar num geral, é que a vida espiritual das crianças é muito deixada de lado. E não é priorizada. Mas não é priorizada a palavra que eu ia falar. Não. Só para não ficar com essa palavra nesse vácuo, né? Bota um grilo nessa hora. Então, as pessoas não despertaram ainda, sabe? Muitas das vezes eu olho ainda, vejo aquele pessoal que vem com essa mentalidade, né? E as crianças são muito sensíveis. Eu vivi uma experiência um dia desses, que o João estava meio rebelde, né? E aí eu falei, Senhor, não aceito isso na minha casa. E comecei a levantar de madrugada, a orar, e colocava a mão nele, colocava a mão no Heitor logo de quebra. Eu falei, vamos orar. E aí, um dia, o Senhor... Eu estava vendo uma matéria, né, cristã, né, e a mãe estava dando um depoimento, falando, né, da importância do que os filhos estão vendo, do que os filhos estão ouvindo. Aí eu comecei a orar, colocar a mão no olho do João, a mão no ouvido do João, na cabeça do João, nos pés do João. Vai andar no lugar errado, não. Vai andar no caminho certo. E aí o Senhor começou a falar assim, coloca a mão na barriga dele. Coloca a mão na barriga dele. Aí eu colocava a mão na barriga dele, orava e clamava assim, tira tudo, né? Passou. Quando foi no dia seguinte, a gente estava se arrumando, né?
para ir trabalhar, eles para irem para a escola. Aí o João foi e falou assim, mãe, estranho, de madrugada, senti uma vontade de vomitar. Caramba. Eu falei assim, mas você estava passando mal, meu filho? Ele falou assim, não, sei lá, me deu um negócio assim, uma vontade de vomitar, sabe? Mas... E aí, Eliel, eu comecei a entender, porque assim, nós somos bombardeados pelo inimigo a todo tempo, né? E às vezes, sei lá, alguma coisa que ele estava vendo na internet, né? Que uma brecha que estava sendo aberta, né? Ou com um coleguinha, ou ele mesmo, sei lá, né? Com as influências que o mundo... Que a gente não pode criar o nosso filho numa bolha, né? E aí... Eu falei assim, tá vendo, meu filho, a importância da gente se ligar? Eu falei assim, o que você sentiu depois disso? Ele falou assim, não, eu me senti um pouco melhor, porque ele não queria dormir no quarto, às vezes estava deitado, ia lá, batia na porta do quarto, mãe, não consigo dormir, deixa eu dormir contigo. Eu falei, não, meu filho, vamos dormir lá, não tem nada aqui, né? E o Senhor ainda está com os seus anjos aqui na porta do seu quarto, aqui te guardando e tal. E ele, mãe, não estou conseguindo dormir, enfim. E aí aconteceu isso, né, esse fato, e eu falei com o Anderson, falei assim, Anderson, às vezes nós somos negligentes, lembrei da palavra. Qual? Os pais negligenciam a vida das crianças. Às vezes nós somos negligentes, achamos que estamos indo para a igreja, estamos louvando, cantando, adorando ao Senhor, e o nosso filho do lado, né? E aí eu comecei até a ficar mais vigilante em relação a isso. E aí, toda noite, né, vamos orar, vamos ler a Bíblia junto, né, trazer para perto. Eu acho que hoje o que falta para esse retrato de família, né, dos pais, é trazer para perto. Não perto de estar próximo aqui, é um perto de estar perto mesmo. As crianças precisam, todos nós precisamos de um abraço, às vezes, precisamos de um toque, né? E a gente vê ali a criança do lado, a gente se preocupa com o nosso trabalho, se preocupa com o nosso amanhã, com o nosso trabalho que a gente vai entregar na faculdade semana que vem, mas a gente não está disponível, né, de sentar, fazer uma pipoca com o nosso filho, assistir um vídeo, né, ir no cinema e brincar com ele, deixar os problemas de lado, deixar o celular de lado, deixar a tela de lado, né, sentar para ler a Bíblia com o filho. Isso faz muita diferença. E uma coisa que eu também acho muito interessante é sobre a linguagem, que muitas vezes a gente quer falar assim para as crianças da forma que a gente fala assim com um amigo, um adulto, uma pessoa mais velha. E teve uma vez que eu estava até falando num podcast, gente, eu lembro muito dos podcasts quando eu tô aqui, porque, enfim. Aí eu estava falando que às vezes a gente muda a nossa linguagem para agradar várias outras pessoas. Dá um exemplo. Às vezes tu sabe que o temperamento da pessoa é mais explosivo, ela é mais estressada, o que tu faz? Fala mais calmo, chega mais calmo. Aí às vezes tu sabe que a pessoa é muito paciente, muito calma, muito devagar. Aí tu agitada, animada, chama a pessoa. E tipo, a gente tá mudando o tempo todo no nosso linguajar, nossa forma de tratar as pessoas. Mas quando é sobre crianças, a gente acha que elas têm que entender a forma que a gente fala normalmente. E como é que, assim, vocês veem essa questão de falar a língua delas? Então, estruturalmente, né, as crianças são divididas, né? E aí tem o pessoal, né, que tem, né, todas essas professoras, né, que faz aquelas coisas, aquelas ornamentações. Eu acho muito legal. O pessoal, né, pensa, né? E eu gosto sempre de estar falando, gente, vamos fazer tal coisa, olha que legal. Visual. Os visuais da vida, né? Tá até sabendo os visuais, né? E o pessoal gosta, né, traz essa linguagem para as crianças, né? E é bem legal que, principalmente os menores, a gente precisa, né? Não dá para eu falar assim, olha, que Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou. Eles vão olhar para nossa cara, né, e vão falar, e aí? Mas quando você, né, usa um recurso, né, que aproxima, eles entendem, sabe? E eu semana passada estava aqui nos menores, eu falei assim, gente, como essas crianças entendem, sabe? E eu até estava conversando com a professora, que eu fui de auxiliar, né? Fiquei lá dando não vigiando não, mas fiquei lá dando um apoio para ela. Eu falei assim, minha irmã, fala de Jesus, faz o apelo. Aí ela falou assim, será? Ela falou assim, algumas crianças já aceitaram. Eu falei assim, então, faz para quem ainda não aceitou. E na hora, Eliel, na hora, as crianças entendem a mensagem de amor de Cristo, sabe? As crianças entendem, sabe, o sacrifício. Não entendem, né? Mas as crianças entendem que elas são amadas. As crianças no contexto dela. Sim, ali. As crianças entendem, sabe? E aí você vê que as crianças falam, tia, eu quero aceitar Jesus. Aí vamos aceitar Jesus. E com os maiores não é diferente, né? A gente tem sempre essa preocupação, assim, de
ter um referencial. Porque o referencial, ele ficou muito para trás, né? O mundo hoje tenta colocar, né, cada vez mais, né, né, para alcançar vários grupos, né? E eu olho sempre, eu vejo sempre, já reparou como o referencial da família tem mudado? Ah, porque você mora com quem? Mora com a minha mãe. E o seu pai não tem pai? Ah, você mora com quem? Mora com meus avós. Cadê seu pai e sua mãe? Ah, meu pai, minha mãe me deu, né? E muitas crianças sentem, não só aqui, mas sentem essa dificuldade desse referencial que elas não têm mais. E aí, vai trabalhar isso agora, né? E aí o Senhor um dia começou a dar uma estratégia. Primeiro, assim, mais pela questão de ter, como tinham meninos e meninas nos maiores, tá? Como tinham meninos e meninas, tem uma figura de um homem e de uma mulher, não necessariamente casais, até porque tem a Karine e o Ralph, que são casados, né? Que, né, não nesse referencial de família, mas de um homem e de uma mulher, que às vezes a menina tem algo a dizer, se sente mais à vontade com as meninas, com as professoras, ou os meninos com os professores, né? E a gente viu que eles realmente têm essa necessidade. Às vezes, Eliel, até o entendimento de Deus e da relação de Deus com Jesus, as crianças sentem essa necessidade porque são algo que elas não viveram. Sabe? Então, assim, a gente procura sempre, né, trazer qual é a necessidade dessa turma, né, dos maiores hoje, porque eles já perderam aí, né, quantos anos? 12 anos, 10 anos, 12 anos, né? Então a gente procura sempre estar trazendo o máximo, né, não só de ficar falando, mas também de mostrar para eles, ó, não um formato fechado também, né? Mas, ó, há esse formato, há essa pessoa que você pode, de repente, estar se reportando para alguma coisa. Olha, porque a gente precisa ir na contramão do mundo hoje. Se você olhar, né, o mundo fala assim, você pode ser o que você quiser, você, né, você pode ser, enfim. Isso é família, isso daqui também é família. Eu digo até indivíduo, em relação ao indivíduo. As crianças... A tendência é tirar o referencial, tirar a identidade das crianças, né? A gente vê muito isso. E a gente, enquanto cristão, a gente precisa sempre trabalhar isso. Porque minha vida é muito difícil. Mas você é fulano, filho de fulano e fulano. Às vezes, isso é muito difícil até para elas falarem, sabe? Sim. E parece que os traumas, as coisas que estão tão enraizadas e estão diretamente ligadas a essa figura materna e paterna, ou de homem e de mulher, que é um tabu, né, para se transpor. E aí a gente tem sempre esse cuidado de deixar um casal, né, ou de deixar, tá vendo que a turma tá muito cheia, para não ficar ninguém de canto, né, para a gente trazer mais para perto, né, e a gente procura sempre estar trabalhando nessa linha. Nossa, uma coisa muito interessante também que eu tava lembrando aqui, que também tem uma refeição, né? Tem o lanche, mas é uma refeição, né? Lanche, se eu falar lanche, vocês vão pensar que é hambúrguer, cachorro-quente, salgadinho, não. Mas não, gente, é macarrão, arroz, estrogonofe. E eu, assim, nunca tinha me atentado pra importância. Até que a Aline falou, Eliel, tem gente que vem pra igreja morrendo de fome, não comeu nada o dia inteiro. É verdade. E como é que foi isso, Vivi? Lidar assim com essas realidades? Então... Gente, umas perguntas difíceis aqui que eu tô fazendo, tá? Eu já fiz perguntas mais fáceis. É verdade, essa prova está muito difícil, hein? Vamos rever essa prova. Então, mas esse trabalho, esse contexto é muito difícil, tá? Não dá para hoje olhar para as crianças e falar assim, criança... Não dá mais. Tá? Ainda mais a gente vendo, né, todo o contexto. Se você for olhar, olha o contexto mundial. Como é que está? Vamos atacar a criança, vamos atacar a família, vamos atacar a criança. Porque para o Satanás é mais fácil cortar logo, né, o mal pela raiz, né? E já está uma geração aí toda corrompida, né? Mas, enfim. Gente, é muito engraçado isso, sabe? Porque você vê que hoje... 2023,
Isso é uma coisa ainda tão latente, assim, sabe? De a questão de fome, a questão de necessidade. E Conceição de Jacareí, apesar das pessoas, né, olharem, verem, acham que isso aqui, né? Quando eu falo assim, você mora em... Hoje eu moro ali em Angra, né? Sim. As pessoas falam assim, você mora onde? Fala em Angra. As Rica. pessoas falam assim, rica, come camarão e vive na praia todo dia. Ó. E aí você vê, crianças assim, sabe? Você vê crianças que não têm o que comer, você vê, às vezes, crianças que não vêm tomada de banho, sabe? Você vê crianças que passam realmente por necessidade, você entende o contexto. Eu acho que alguém me falou um dia desse que diz que subiu por ali, tinha umas crianças brincando dentro da caçamba de lixo, né? Famílias de 2, 3, 4 que vêm, sabe? O pequeno traz o outro, traz o outro, traz o outro, né? E essas crianças vêm realmente para poder se alimentar. Não todas, né? E é a nossa realidade. Nossa, tem um dado que foi em 2019 que acho que 115 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar. Tipo, não sabe se vai ter comida pro outro dia. Na próxima refeição. Tipo, come o almoço, mas não sabe se vai ter janta. E tipo, a gente pensa, 115 milhões, onde estão essas pessoas? Estão lá na África? Tá na nossa rua. Tá vindo pra mesma igreja que a gente, às vezes, sei lá, tu conversou com uma pessoa que não sabe o que vai comer amanhã no seu dia a dia. Tipo, isso é muito bizarro. Nos cultos de Santa Ceia, nós não atendemos as crianças, né? E aí, na última Santa Ceia, a criança falou assim, tia, hoje não tem aula hoje, tia. Aí acho que foi a Karina, falou assim, não, hoje não, porque hoje é Santa Ceia. Poxa, tia, eu ia fazer minha refeição. Sabe? E assim, a gente vê o cuidado de Deus, sabe? Eu te falo, Eliel, que essa igreja, assim, estar nessa igreja, nesse tempo, sabe? Essa liderança, assim, do nosso pastor, com a nossa pastora também, ter esse olhar de atender também essa necessidade, que é uma necessidade, sabe? De repente a criança nunca na vida ia ter oportunidade de comer um estrogonofe. Nunca na vida. Eu me lembro que teve, acho que foi na Páscoa, foi no ano passado, não sei. Fizeram um lanche, né? A gente sempre faz coisas para as crianças e faz, né, as aulas sempre desse jeito. E eu olho assim, eu falo, gente, é uma oportunidade de estar envolvida nesse trabalho, com esse diferencial. Não é qualquer pessoa, né? Chega ali, mexe um arroz aí, faz um ovo. Não, é tudo escalado, né? Vamos resolver a cozinha, faz a equipe da cozinha, né? E a gente procura sempre, Eliel, estar amparando nosso trabalho, não só por fazer, né, mas na vida espiritual também. Né? A gente procura nessas segundas-feiras estar orando, né, tá se fechando, se blindando de todas as formas. Porque não é só um trabalho social, não é um trabalho social, não é só um trabalho espiritual, não é só um trabalho de escola em si, conforme a escola, não é. Pedagógico, não é. Outra coisa além da fome que anda pau a pau aqui é a questão da alfabetização. Tem crianças de 7, 8 anos que ainda estão escrevendo invertido os seus próprios nomes. Né? E aí, se atribui a pandemia, se atribui a tal coisa, mas a gente vê que tem aí, sabe, uma lacuna desse tamanho. Como que essa criança se prepara para futuramente, né, mercado de trabalho, a vida em si? Né? E, infelizmente, isso não está lá na África. Não. Isso tá aqui. Na nossa rua, você passou por uma pessoa hoje ou falou... Gente, isso é muita doideira. Ela falou que tem reuniões toda segunda, gente. Hoje é segunda, eu já tô ouvindo uma barulheira aí. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas, Vivi, eu acho assim que ficou bem explicado, assim, tudo que vocês fazem aqui. Se tem mais alguma coisa, assim, pra comentar, fala aí. Gente. Fala, eu quero, Vivi, principalmente, agradecer. Gente, eu nunca imaginei estar no podcast. E, gente, a maioria das vezes é assim, pode, vem. E o Eliel falou hoje, eu não tive nem tempo de me preparar psicologicamente. Escrevi lá o que eu vou responder. Não deu tempo. Mas, enfim, né? O Espírito Santo conduziu, deu tudo certo, né? E o Eliel falou... A única coisa que ele falou era que nós íamos falar, né? Sobre, né, minha conversão, né? Minha vida espiritual e a respeito do trabalho no Ministério Infantil. Né? Eu quero aproveitar esse canal, né? E deixar aqui registrado, né? Que as pessoas têm o costume de fazer hoje pro amanhã. Gente, vamos fazer pelo hoje.
Olhem nas suas igrejas, pessoal que já está mais avançado, tem igrejas aí que tem uma estrutura muito, né, bem fechada, muito bem organizada. Mas olhe para as crianças que estão ao seu lado, né? Foi o que a gente falou aqui. Às vezes a gente acha que a gente vai atingir um outro lá longe e bem perto da gente tem crianças que estão com essa necessidade, né? Que o Espírito Santo possa continuar aí nos ajudando, tocando, né, os membros da igreja que vão assistir esse podcast com carinho, né? Se você gostou desse trabalho, quer fazer parte, aqui nós somos super tranquilos, aqui ninguém, né, fica no corre-corre, aqui não tem isso, aqui é só... Não, tô brincando. Mas fazer um trabalho de amor, sabe? Eu olho muito para as pessoas e eu vejo muito amor, né? Ninguém sai da sua casa, né, às vezes um domingo, e que fica com criança, 30 crianças, 18 crianças, cada um com seus problemas, né? Só por ficar, né? E eu acredito muito que o Senhor está preparando aí, né, uma safra nova de pessoas, de colaboradores realmente nessa obra. Então, se você sente o desejo no coração de estar, né, nos ajudando, né, nos procure a pastora Aline, a Aline Ceia, o Ralph ou a mim, né, ou a liderança da igreja, que no nome de Jesus vai ser bênção nesse ministério. Gente, que convite é esse? Não nega não, gente. Vem aqui ajudar, em nome de Jesus. Vivi, muito obrigado por ter topado. Gente, muito obrigado por estar aqui, partilhando. Eu ainda estou nervosa. Meu Deus, mas foi muito bom. Amém. Foi bem esclarecedor, porque às vezes... Eu lembro até hoje, gente, que a Aline brigou uma vez comigo, que eu tava falando salinha. Ela falou, você falou o quê? Porque a gente tem essa mania de achar que o trabalho aqui é diminutivo. Salinha, tiazinha, brincadeirinha, cultinho. Gente, louvor não é nada disso. É culto, sala, louvor. E eu acho que é isso que a gente precisa melhorar, né? É verdade. E eu vou te falar, deixa registrado aqui também, que em breve nós vamos colher esses frutos já. Esses frutos já estão ali, sabe, naquela estufa ali, só preparando ali, ó. Você olha e vê que tem crianças ali que já estão aptas para pregar, aptas para evangelizar e te fazem chorar, sabe? De te fazer um convite, sabe? Sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Entendem quem é a pessoa de Jesus. Isso realmente é muito bonito e vem deles, né? Aqueles que Jesus fala assim, deixa vir a mim. Isso é muito bonito mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado, Vivi, por ter topado. E, gente, essa é a Centralcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você está aqui pela primeira vez, a opção é se inscrever. Se inscreve nesse canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Dá 5 estrelas, gente. E é isso, Vivi. Que Deus te abençoe. Amém. Continue tendo forças, porque, gente, é um trabalho que precisa de muita força de Deus. Mas, assim, é Deus que nos dá força. Glória a Deus. Amém. É isso. Obrigadão, gente. Ótima semana.